Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Dessa vez sou eu que estou passando por aqui, só para dar algumas orientações gerais sobre as planilhas que foram disponibilizadas hoje na sala dos professores. Como nós tínhamos conversado na reunião virtual da semana anterior, essa semana nós disponibilizamos todo o currículo da Secretaria Municipal de Educação em planilhas com o nome de vocês na sala dos professores. Essas planilhas, elas correspondem exatamente aos mesmos eixos, aos mesmos objetos e aos mesmos objetivos de aprendizagem do currículo de todas as disciplinas. Qual é a única diferença que a gente vai encontrar aqui, que foi uma opção que nós fizemos depois de conversar, né? A gente vê, se a gente olhar o documento da cidade, como esse aqui, que é o de matemática, nós vamos ter o ano da criança, depois o eixo, os objetos e os objetivos de aprendizagem para o segundo ano. Depois a gente caminha e nós vamos ter a mesma coisa, a repetição do eixo, a repetição do objeto e a repetição dos objetivos. Qual foi a estrutura que nós pensamos para essa planilha, né? Considerando que não houve alteração em relação ao conteúdo, somente a forma, né? Nós pensamos que seria interessante que nós tivéssemos uma visão global do currículo em relação aos objetos e aos objetivos, porque a gente entende que quando a gente lê esse currículo separado por ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a gente fica com uma visão parcial. Então, a ideia era a gente fazer um exercício de ter um pouco essa visão global do currículo, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o currículo de matemática, que está disponibilizado lá, e aí o eixo números, e aí o objeto, por exemplo, funções sociais dos números. Só que aqui, ao invés de aparecer só para o primeiro ano, depois para o segundo ano, a gente já colocou qual é o objetivo de aprendizagem deste objeto funções sociais do número para o primeiro ano. Aí a gente percebeu que no segundo ano ele se repetia, então nós inserimos o objetivo aqui. E no quarto ano ele apareceu novamente, só que dessa vez com a função social dos números racionais. E aí, então, nós percebemos que ele pertence a esse objeto função social dos números e ele foi inserido aqui. Tá certo? Então, essa é a primeira orientação que nós temos para dar para os professores de todos os ciclos, porque isso vai acontecer em todas as disciplinas. A ideia é que a gente consiga visualizar como aquele objeto de conhecimento ele vai aparecendo ao longo de todos os anos, porque um dos conceitos do currículo da cidade é que ele é um currículo pensado em espiral, né? Então, o que significa que aquele objetivo apareceu no primeiro ano, depois ele aparece de alguma maneira no segundo ano de uma maneira mais aprofundada, no terceiro ano ele aparece mais uma vez de uma maneira um pouco mais complexa e assim por diante. Isso aconteceu com regularidade em praticamente todos os currículos de todas as disciplinas. Então, por exemplo, recitação de números naturais é um objeto que apareceu no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Depois eu vou explicar como é que a gente faz se a gente quiser filtrar só por ano, porque também é possível. Um abraço e até logo!